Bom, a gente está ali nos 127 mil, né? Chegamos ali a 129, né? Mas tomou uma pancada. Tomou uma pancada essa semana, vem apanhando, provavelmente a gente vai continuar para baixo, presumo, né? Durante esse resto de semana. Agora, o que marca o mercado essa semana é um derretimento do governo atual, né? A gente está aí com 2 anos de governo e basicamente o que o governo fez foi aumentar imposto para poder aumentar a receita e gastar mais dinheiro. Basicamente foi isso que o mercado fez, que o governo fez, né? Que o governo central fez. Aumento de imposto e aumento de receita geram uma desconfiança quanto à possibilidade de financiamento do governo. Então o mercado acaba exigindo um juro maior para financiar o governo. Esse juro maior, ele impacta diretamente o mercado financeiro, porque ele impacta a curva de juros. A gente teve uma alta substancial da curva de juros em 2 anos. Se eu pegar aqui, deixa eu abrir aqui para não falar bobagem, em um ano, né? 1 ano e meio. Em 23, finalzinho de 23, aí a gente tinha uma curva de juros mais alongada, ali perto de 10,5. Nós estamos falando de uma curva agora em 14,5. São 4 basis points, é muita coisa para uma curva. Então, essa política fiscal frouxa, onde tenta compensar com aumento de receita, gerou um aumento do risco, mercado exigindo um prêmio para financiar o governo e prêmio maior derruba mercado de renda variável. Então, se alguém aqui tem fundo imobiliário e o fundo imobiliário caiu, essa é a explicação. O mesmo cenário para diversas ações caíram, principalmente ações com muita dívida, como a Cosan, o Grupo Simpar. Muita dívida acaba impactando fortemente o desempenho dessas companhias. Bom, e por que a queda da popularidade, o governo aí está com uma aprovação de 24%, né? Que é absurdamente baixa, nenhum governo se reelegeu ou se reelege com 24%. Por que isso é positivo para o mercado? Basicamente porque a leitura do mercado é que essa política fiscal, a palavra correta assim, para usar, é uma política temerária, né? Uma política fiscal que já foi feita no passado e nunca gerou crescimento, ou se gera números positivos, é no curto prazo, então você expande monetariamente, a economia injeta dinheiro, parece que a gente está crescendo, mas lá na frente a conta chega e o impacto vem através do aumento da inflação. A gente já está vendo essa pressão na inflação, vem através do impacto da inflação. Tanto é que o governo sabe disso que colocou um teste de ferro, um braço direito no IBGE. Então, sim, por que é tão importante o IBGE colocar alguém radical lá? Porque o governo sabe que essa política expansionista vai impactar a inflação. Fato. Então eu preciso ter dentro ali do órgão principal que mede a inflação no país, eu preciso ter alguém de confiança. Então, né? Tanto que várias notícias mostram que tem muitos funcionários do IBGE saindo por conta desse descontentamento com essa mão de ferro lá dentro. Tá? Então esse é um ponto crucial para a gente entender onde a gente está agora e por que eu coloquei para vocês que um resultado de um governo enfraquecido, ou seja, a gente já tem 2 anos pela frente de um governo que nada fez a não ser aumentar gasto público e aumentar imposto. A gente não tem efetivamente nenhuma política econômica de longo prazo sendo pautada. Quando a gente olha e vê um governo enfraquecido com a possibilidade de dar um 180 graus, ou seja, voltar para uma nova política econômica mais restrita, isso libera valor para a Bolsa, libera valor para os ativos de risco. Essa é a primeira análise, tá? É a análise mais importante. A gente tem 2 anos pela frente. Você acredita que vai haver, sei lá, o governo vai ser empichado e tal? Eu não acredito, acho que não. Eu acho que a gente vai ficar sofrendo aí esse tempo ainda com o governo expansionista. E para ser sincero, eu acho até justo. Infelizmente, a população vai pagar o pato, mas é justo porque, bom, a não ser que houve crime, aí eu não sei se houve ou não, né, pedalada, aquela coisa toda, crime fiscal, aí não é comigo. Mas vamos lá, você tirar o governo porque o governo está indo mal, porque o resultado não está vindo, não é justificativa. É importante que o governo que começou, ele assuma o resultado, né? Que ele colha o que ele está sendo plantado. E na minha perspectiva, a gente vai viver aí um momento ainda de maior pressão. Só que
pressão de inflação, pressão na curva, a curva de juros deu uma leve aliviada, né? Ou seja, aliviou ali um base point, que ela chegou a 15,831, para você ter uma ideia. Está 14,50 agora, quer dizer, deu uma aliviada, mas não o suficiente para a Bolsa dar uma disparada. Esse alívio é o responsável para a Bolsa sair ali dos 119, 118 para 129, 127 agora. Basicamente foi isso, tá? Essa curva. Mas eu ainda estou na minha tese de que a gente vai ficar encebando aí nesse patamar enquanto houver essa política econômica expansionista. Pode ser que o próprio governo dê um 180, não um próximo. Né? O mercado se anima. E outro ponto importante a gente entender é o seguinte: então eu vou esperar 2 anos para ver quem serão os candidatos, porque se for alguém assim assado, aí eu vou fazer a alocação de capital. Bom, a partir do momento que o mercado entende ou percebe que não haverá uma continuidade do modelo econômico expansionista, ele já vai reprecificar os ativos. A gente viu isso aqui, de 118, 119 para 127. Lá em 26, quando a coisa estiver mais ou menos definida, se você quiser entrar, não vai ser nesse preço, a bolsa já vai ter subido, né? Já vai ser outro patamar e por aí vai. Então, infelizmente, a bolsa ela não espera a sua certeza para ela subir. Vou esperar até ele ter certeza. Na hora que ele comprar, eu vou ficar aqui parado. Comprou, então agora eu vou. Não é assim que funciona, infelizmente. Então você precisa ter um pouco dessa visão ou assumir o risco. Por isso que chama mercado de risco, né? É preciso que você assuma o risco antes, né? Então, infelizmente, se você não topa correr o risco de tomar esse tipo de decisão, então o teu lugar é na renda fixa. Se você quer multiplicar o dinheiro, aí sim tem espaço para você aqui na renda variável. Porém, você precisa assumir esse risco antes. Por quê? Se você olhar, se o vento mudar e ele muda muito rápido, você não vai perceber depois que ele mudar. Depois que mudar o vento, ele vai rapidamente reprecificar os ativos. Ou seja, a bolsa trabalha olhando sempre para frente e não com a notícia real. Tá? Não é só depois que abrir uma urna em 26 e ver quem realmente levou que o mercado vai tomar a decisão dele. Não, ele já vai tomando até lá. Se por acaso abre-se a urna em 26 e a decisão o mercado não gosta, aí ele bate. Então ele vai vir contra você. Eu fiquei comprando esse tempo todo aí, tá vendo? Aí andou, aí de repente devolveu tudo. Pois é, porque surge algo que o mercado precisa reprecificar. Ok? Esse é o ponto crucial dessa história. Então, agora, no meio do caminho também, nessa semana a gente teve notícias dos Estados Unidos de que aquele mercado lá também está muito forte e o desemprego vai continuar pressionado, ou seja, a taxa de juros lá não vai recuar tão cedo. Taxa de juros lá não recuando tão cedo, aí você deve fazer uma leitura e entender que é ruim para o Brasil, né? Por quê? Para que eu vou pôr dinheiro numa economia como o Brasil, cheio dos seus problemas, se a taxa daqui já é suficiente? Então, acaba a economia americana segurando o recurso e não deixando esse recurso sair de lá, e que dificulta também que o Brasil baixe taxa. Imagina, hipoteticamente, digamos que o Brasil jogue a taxa para 2%. Como assim pôr dinheiro a 2% no Brasil, se nos Estados Unidos é 5%? Enlouqueceu, eu não vou pôr dinheiro lá. Isso é hipotético, pessoal. Tá? Logo, o fluxo sairia muito forte. Então, se os Estados Unidos não baixam juros, fica mais difícil para o Brasil baixar juros. Mas também com esse cenário nosso agora, expansionista, aumento de gastos, sem nenhuma característica de retroagir com isso, dificilmente a gente vai ver Selic caindo no primeiro momento. Se o Banco Central resolve derrubar a Selic na marra, na canetada, aí a gente vai ver essa curva empinando mais ainda e vai ficar pior ainda para o governo. O governo sabe disso. Tá? E vai ficar pior ainda para o governo. Então, e existe aqui uma sinuca de bico, porque a gente tem um governo que gastou muito nos 2 primeiros anos e está entregando uma aprovação baixíssima de 24%. Existem mais 2 anos agora, até a próxima eleição, e geralmente são 2 anos em que governos resolvem gastar mais para buscar uma reeleição e não tem espaço para gastar mais, e mesmo se gastar mais, qual é a garantia de que nós teremos essa melhora na aprovação, dado que já foi gasto nesse início de 2 anos um valor acima, gastou-se agora, e não foi fator decisivo para melhorar a aprovação.
Soma-se a isso, para os próximos 2 anos, uma contínua pressão inflacionária, porque não tem almoço grátis nessa brincadeira. Se é expansionista, se aumenta o gasto público, vai pressionar a inflação, não tem jeito, né? Nunca antes na história da economia houve-se um governo expansionista que não gerou inflação, vai acontecer, então vai continuar pressionado até 26, e o que acaba causando um desgaste muito grande. Então, assim, olhando nesse cenário macro-sistêmico brasileiro, o governo está numa situação bem complicada. Qual seria a saída? Reduzir o gasto, e aí você vai se indignar com determinada parcela do eleitorado dele, porém, você conseguiria reduzir Selic, você conseguiria, de certa forma, reduzir a inflação para ir mais forte para 26. Agora a pergunta é, vão fazer? Eu acredito que não façam. Então, o mercado, olhando para esse cenário, lembra que nas super quartas passadas eu comentei que o mercado estava parado, o mercado não tinha sinalização, o mercado estava esperando algo, uma visão do que poderia acontecer. Essa visão começou a aparecer com a pesquisa de popularidade que saiu, baixíssima, então o mercado, já começa a olhar para essa sucessão de uma outra forma, com outro ar. O mercado, vamos lá, ele não tem lado. O lado do mercado eu preciso que a política fiscal alivie a curva de juros. Se você vai continuar gastando desse jeito, eu vou ter que te cobrar mais taxa para te financiar. Simples, esse é o mercado. Né? Só que qual o problema do cabaré? O cabaré detesta o mercado por conta disso. Eles não gostam por quê? Porque eles querem fazer coisas e que o mercado vai reprecificar, vai pôr preço nisso. Dólar bateu 6,30, recuou agora, dólar bateu 6,30, curva de juros que as pessoas nem olham muito, mas eu acho que ela é mais importante até do que ficar olhando para o dólar. Ela sobe, então, 4 basis points, ou seja, o governo para se financiar tem que pagar mais caro, então isso é risco na veia. Né? Então, quando a gente olha para o mercado efetivamente, não tem como o governo te gostar. Eu queria fazer uma coisa, mas o mercado fica jogando dólar para cima e curva de juros para cima. Pô. Isso aí me atrapalha. Então, por isso que o governante não gosta muito de mercado financeiro e sempre fala mal. Tá? Mas é o que é. Então é isso. Índice Bovespa, na minha visão, apesar da alta, tá? Vai continuar ali meio que oscilando, a não ser que tenhamos novidades. Dentro de uma nova pesquisa com mais derretimento. Não sei se pode derreter mais ainda, mas enfim, isso daria um novo fôlego para o mercado, né? Um novo fôlego para as ações. Mas acho que o nosso momento é excelente para acumular. Né? Aos pouquinhos vai aumentando a posição, porque eu acho que, já falei isso nas outras super quartas, né? O Brasil precisa decidir para onde vai, para que caminho vai. Se ele vai descer realmente a ladeira, em direção ali onde a Argentina orbitou por muito tempo, ficou ali morando por muito tempo, a gente vai nessa direção, ou a gente vai dar uma parada, vai voltar, né, vai dar uns passos para trás, não diria nem dar os 180, mas sei lá, dar uns passos para trás, sai de perto do desfiladeiro aí. Só essa movimentação já liberaria um mercado para ele andar, já liberaria um alfa de mercado que a gente chama, né, já teria um crescimento aí, uma valorização do índice Bovespa interessante. Bom, pessoal, é isso. Pelo índice Bovespa é isso. Vamos para as dúvidas.